Amém, queridos? Glória a Deus. Eu recebo essa palavra profética aí do Natan, olha. Amém. Quem me abençoa? Amém, amém. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês, que é uma palavra que o Senhor tem queimado em meu coração já tem um tempo. E é uma palavra que muitas vezes não é nem fácil de falar, não é uma palavra simples, não é uma palavra fácil. E eu falei, Senhor, mas é isso mesmo? E o Senhor falou, então vamos lá, né? Vamos nos levantar, então, vamos orar. Eu quero que, nessa hora, você feche os seus olhos e peça ao Senhor, do fundo do seu coração, para que o Senhor fale contigo essa noite. O Senhor tem algo a derramar na vida de vocês. Às vezes parece que é simplesmente uma praxe a gente estar aqui hoje, porque é domingo à noite, nós temos o costume de vir para a igreja. Mas esta noite, querido, o Senhor marcou um momento, um encontro com você. O Senhor marcou uma noite para mudar a sua história. O Senhor marcou para você essa noite, uma noite para Ele te entregar uma chave de liberdade, uma chave de libertação. É isso que Ele quer fazer com você esta noite. Chegou o tempo, queridos, de avançar. Chegou o tempo de tomar posse daquilo que é seu. Chegou o tempo de parar de andar em círculos. Chegou o tempo de entrar na terra prometida e tomar posse daquilo que o Senhor já fez para você. Pai, em nome de Jesus, esta hora nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por quem Tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nós, em nossa casa, em nossa família. Te agradecemos, Senhor, por esta noite. Pai, nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento para receber do Senhor aquilo que Tens para ministrar em nossos corações. Está escrito, Deus, que a Tua palavra é espírito e vida, e nós queremos discernir o Teu Espírito falando conosco, para sermos cheios e cada vez mais cheios da vida de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso entendimento. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar. Querido, o que eu vou ministrar hoje na sua vida é uma chave. É uma chave para a liberdade. Existem algumas chaves para a liberdade, algumas. Mas hoje eu quero falar de uma específica. E eu quero que você vire para essa pessoa que está do seu lado e fale para ela assim, deixe ir. Deixe ir. Só com essa frase. Alguém já foi ministrado aí ou não? Algumas poucas pessoas, né? Mas amém, vamos lá. Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas 5, no versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Aleluia. Todos encontraram aí? Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Queridos, eu quero ministrar algo na vida de vocês. Quem aqui já aceitou a Jesus como seu único, suficiente Salvador? Amém. Todo mundo. Quando você faz esse reconhecimento público, onde você aceita a Cristo como Salvador, é instantâneo, você é salvo. O seu espírito, neste momento, é salvo, porque a salvação do nosso espírito, ela tem um aspecto judicial, ou seja, você fala que você aceita e não tem como escapar, é uma lei. Você é salvo. Uma vez que você aceitou a Cristo, você é salvo. Amém? Só que existe um processo
Apesar da salvação do nosso espírito ela acontecer imediatamente no momento que você aceita a Cristo Jesus como seu Salvador, existe um processo em um outro aspecto da nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Uma vez que o nosso espírito está salvo, está salvo. Mas agora nós precisamos de um processo um pouco mais profundo, que é a salvação da nossa alma. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. O que é isso? Isso significa que uma vez salvo, não significa que eu tenha que ficar parado, sem fazer mais nada, sem buscar a Deus, vivendo como infantis na fé, como meninos, como meninas na fé, e não deixando ser usados pelo Senhor da forma como Ele deseja que sejamos usados por Ele. Você consegue entender isso? A salvação da nossa alma, ela precisa ser desenvolvida, porque quando Adão pecou e caiu lá no Éden, a sua alma morreu, assim como o seu espírito. Quando aceitamos a Cristo, nosso espírito, ele vive, e a nossa alma precisa passar por esse processo de transformação. Se não fosse assim, nós aceitaríamos a Cristo hoje e já poderíamos morrer amanhã, porque já estaríamos como varão perfeito. Amém? Tá claro para vocês ou não? Então, uma vez que você aceita Jesus como seu Salvador, o diabo perdeu você, porque agora você tem um dono, agora você é de Cristo. Então, qual vai ser o papel do diabo a partir de agora na sua vida? Ele vai fazer de tudo para você viver uma vida frustrada, para você não conseguir viver o seu propósito maior, que é o propósito da igreja de Cristo. Entenda, a sua salvação não foi simplesmente porque você é bonitinho, bonitinha, inteligente, tem o olho azul, o cabelo liso. Não é. A sua salvação não diz respeito a você, a sua salvação diz respeito a um plano muito maior como corpo de Cristo, que Ele deseja que nós sejamos. Então, aquele sentimento egoísta, aquela sensação egoísta de que eu fui salvo, agora minha vida vai ser transformada e vai ser tudo lindo e tudo maravilhoso, isso é balela, porque não é sobre você. O Senhor não está preocupado apenas com o seu bem-estar, Ele não está preocupado apenas que você se sinta bem, mas Ele está preocupado com a coletividade, Ele está preocupado com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa estar bem. Agora, uma vez que eu vivo com uma alma infantilizada, com uma alma cheia de apegos a coisas, sentimentos, pessoas, situações, enquanto a minha alma está nesse nível de apego às coisas, o diabo tem a minha vida nas mãos dele. Por quê? Porque ele me faz de gato e sapato. É problema atrás de problema. São cristãos doentes em sua alma. Cristãos que não avançam. Cristãos que a gente tem às vezes a sensação de que as coisas não estão acontecendo. E se elas estão acontecendo, parece que estão andando para trás. As coisas não avançam. Mas eu sou crente, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou tudo. E as coisas não vão. Por quê? Porque você tem uma alma apegada. Você tem algo na sua alma que ainda está te segurando, e isso está te impedindo de crescer, de desenvolver essa salvação, de crescer em Deus. Amém? Uma vez que um cristão, uma vez que você aí individualmente tem uma alma doente, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, tem um membro doente. Então não é simplesmente sobre você, não é simplesmente sobre aquilo que você quer que aconteça na sua vida, mas é algo muito maior. Um cristão hoje que não vive a sua plenitude em Deus, que não vive tudo que o Senhor tem para ele viver, é uma igreja que também não está vivendo na plenitude de Deus. Porque se todos nós que estamos aqui essa noite
estamos com essa mesma sensação de que eu ainda não estou vivendo a plenitude do que Deus tem para mim. Ainda tem mais. Eu ainda estou longe de alcançar. Eu tenho aquela sensação de que as coisas não estão acontecendo. Eu ainda não estou dentro do propósito do Senhor. Se cada um de nós estivermos com essa mesma sensação e nesse mesmo nível, a igreja do Senhor, ela está doente. A igreja do Senhor também não está vivendo a sua plenitude como deveria viver. E hoje, uma das principais coisas, uma das chaves, que é a que eu vou trazer para você aqui, que é uma das principais coisas que estão te impedindo de avançar na sua vida, em todos os aspectos, de novo, é o apego. 80% das pessoas, elas não vivem uma completude, elas não vivem uma vida plena, porque elas estão apegadas a sentimentos, a emoções, a pessoas, a situações, a problemas, e acabam não conseguindo viver o propósito para o qual elas foram predestinadas a viver. Alguns desses sentimentos podem ser vergonha, pode ser culpa, pode ser orgulho, pode ser a raiva, pode ser a ansiedade. Sabe o que acontece quando você carrega esses sentimentos na sua alma? Você começa a andar em frequência muito baixa, você começa a andar em lugares baixos. E quem anda em lugares baixos, começa a conviver com pessoas que também caminham em lugares baixos. E o que vai acontecer? Quais são as oportunidades que vão chegar até você? Baixas. Entende? Você é como um imã que atrai aquilo que já tem dentro de você. Você é um imã que atrai o que tem dentro. Você vai andar com pessoas que fazem sentido para você, que têm, de repente, o mesmo pensamento que você, as mesmas ideias que você. E quando você está no nível baixo, com quais as pessoas que você vai se relacionar? E quando você está no nível baixo, quais são as oportunidades que vão chegar até você? Quando você está em um nível baixo de pensamento, de sentimento, esse nível baixo começa a reger toda a estrutura da sua vida. Começa a reger todos os aspectos da sua vida. Então, por que as coisas não avançam? Por que as coisas não dão certo? Por que eu tenho a sensação de que as coisas estão regredindo na minha vida? Porque você está apegado a sentimentos, pessoas, situações, coisas que estão fazendo você caminhar em frequências baixas, em lugares baixos. Sentimentos ruins, apego aos sentimentos ruins, a situações ruins, a pessoas ruins, a tudo ruim, vai gerar em você sentimentos ruins. Sentimentos ruins vão gerar em você pensamentos ruins. Pensamentos ruins vão gerar em você atitudes ruins. Atitudes ruins vão gerar em você resultados ruins. Então, é um progresso. Você fica apegado a esses sentimentos ruins. Esses sentimentos vão gerando esses pensamentos vão gerando as ações, e quando eu digo ações, não são grandes ações, são as pequenas ações do dia a dia. Sabe, você acordar da cama e de repente já levantar e começar a reclamar do dia, e começar a brigar com o marido, com a esposa, com os filhos. Aí sai de casa com o carro, começa a brigar no trânsito, porque alguém furou o carro que você estava, e parece que tudo dá errado. Vocês já tiveram um dia assim, que às vezes você fala, meu Deus, parece que hoje era aquele dia que não era para eu ter levantado da cama. Tudo que eu fiz até agora deu errado. Levantei da cama brigando com o marido, saí de casa, fui levar o filho na escola, briguei no trânsito. Saí do trânsito, fui no mercado, peguei a pior caixa que tinha lá.
A compra passou errada, ela passou mais. Aí eu saí, fui fazer tal coisa e também não deu certo. Parece que o dia foi projetado para acontecer as coisas ruins. Não é. É porque a sua frequência, você está caminhando em lugares tão baixos, que o que você está conseguindo atrair é só coisas ruins. Porque você atrai o que está aí dentro. Você atrai o que está dentro de você. Você é um imã de si mesmo. Você atrai o que está aí dentro. Você atrai aquilo que você carrega. Você atrai aquilo que você está apegado. Você atrai aquilo que você possui interiormente. É por isso que você pode observar que tem mulheres, tem homens também que não conseguem se relacionar com ninguém. Eu namoro com um, dá errado, namoro com outro, dá errado. Caso com um, separo, caso com outro, separo também. E a minha vida emocional não flui. Caso com um homem que me bate, aí eu separo e vou no outro que me bate também. Aí o outro faz isso, o outro faz aquilo. E parece, meu Deus, uma pessoa, uma mulher inteligente, uma mulher bonita, mas se sujeitando a tantos relacionamentos ruins. Por quê? Porque interiormente ela está apegada a um sentimento de rejeição que ela teve lá na infância. Interiormente ela está apegada a algum sentimento ruim que tem feito essa mulher caminhar em lugares tão baixos, mas tão baixos, que tudo que ela consegue na vida é relacionamentos baixos. E isso acontece, eu estou dando esse exemplo, mas acontece com tudo. Às vezes pode ser a sua empresa, o seu negócio. Eu não consigo ficar em nenhum emprego. Não consigo ficar no emprego, já tentei abrir uma empresa, também não dá certo. As coisas não acontecem na minha vida. Por que não acontecem? Não chega cliente. As coisas não acontecem por quê? Porque você tem caminhado em lugares tão baixos, que você não consegue dar o seu melhor. E por você não dar o seu melhor, as pessoas de fora também não conseguem enxergar em você o bom profissional que você é. Então, essa noite, eu quero que você pense o que está travado na sua vida. Aquilo que está travado na sua vida hoje, você vai entender que está relacionado a um apego que você tem. Às vezes, o orgulho é suficiente para te manter num lugar tão baixo, mas tão baixo, que você não avança em nenhuma área da sua vida. Simplesmente por causa do orgulho, o medo, a vergonha, a necessidade de controle, a necessidade de ser aceito. Você está tão apegado a isso que isso muitas vezes está te impedindo de caminhar em lugares altos e ver a sua vida fluir, ver a sua vida prosperar. Você hoje não está conseguindo romper porque você está apegado. Amém? O próximo nível em Deus, escreva isso, querido, quem está anotando. Mas o próximo nível, a próxima estação da sua vida, ela depende de você abrir mão de coisas, pessoas, sentimentos e situações hoje. Amém? A nossa vida com Deus, ela acontece em níveis. Você começa no nível mais baixo num relacionamento. E à medida que você vai crescendo em fé, você vai crescendo nesse relacionamento, o Senhor vai te chamando para lugares mais altos. O problema é que, quando Ele me chama a lugares mais altos, eu quero ficar nos lugares mais baixos, porque ali é o meu lugar de conforto. Ali é o lugar onde para mim está tudo bem, ali eu sou vítima mesmo, eu me faço de coitada para todo mundo. Ali eu tenho o meu orgulho que me protege. Ali eu tenho aquela ansiedade que parece que vai fazer com que as coisas aconteçam se eu ficar ansiosa. Ali eu tenho controle. É por isso que lá em Romanos 12:2 fala: renove a sua mente.
Você precisa renovar a sua mente. O que é a renovação da sua mente? É você sair dos pensamentos baixos, dos lugares baixos, e caminhar em lugares mais altos. Querido, a salvação, como eu falei no começo, a salvação do seu espírito é de graça. Você não precisa pagar nada, é de graça. Mas viver um propósito, realizar o propósito de Deus na sua vida tem um preço. Ah, querido, tem um preço. Não pense que assim como a salvação é de graça, realizar o propósito não é de graça. Exige de nós. O reino é tomado por esforço. Exige de nós um posicionamento. Exige de nós uma atitude, uma ação. Hoje eu estava falando com o Gilberto lá em casa sobre isso. A gente estava falando, não é assim, não é só a gente falar, ai, no dia que Deus quiser vai acontecer, porque é Ele que me capacita. Não é bem assim. No dia que precisa acontecer, você tem que estar pronto. O Senhor tem um propósito para você, eu falei isso algumas semanas atrás, quando eu preguei aqui. O Senhor tem um propósito para você, e o seu papel é descobrir que propósito é esse. Viver na direção desse propósito, buscando o seu aperfeiçoamento para você conseguir viver. É sua obrigação. Você consegue entender isso, querido? É muito sério, existe um propósito, existe uma vida para você viver, só depende de você querer sair dos lugares baixos. Lá em Apocalipse 3, 21, se quiser colocar aqui, por gentileza, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pode deixar esse versículo aqui, por favor. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre vencer, sobre vencedor. E eu tenho estudado muito sobre isso. E uma das coisas que a gente precisa ter em mente é quem que é vencedor. Só existe vencedor porque existe um perdedor. Só é vencedor quem passa por um processo, só é vencedor quem tem um desafio, quem vence esse desafio. Senão, todo mundo seria vencedor. Não é assim. Não é todo mundo que é vencedor, é só quem vence um desafio. Para ser vencedor, eu preciso pagar um preço. Para eu me assentar com Cristo no seu trono, eu preciso pagar um preço. Acontece que a minha alma não quer ser desenvolvida. A minha alma grita para não pagar um preço. A minha alma, ela não quer pagar um preço. Eu não quero carregar a minha cruz. Querido, o céu não libera o reino para quem não carrega a sua cruz. O céu não libera o reino para quem não carrega a sua cruz. Ou você decide que você precisa ser um vencedor e carregar a sua cruz, ou você vai viver nesse ciclo de uma vida de miséria, e passa ano e entra ano e as coisas não mudam, as coisas não acontecem. Você vai continuar deixando a sua alma falar mais alto. Você vai continuar achando que você tem toda a razão do mundo. A sua alma grita, esperneia, ela não quer fazer o que você precisa fazer, mas você tem que fazer para você se tornar um vencedor. Não tem, gente, não tem outro caminho, não tem. Porque a nossa alma, ela sempre vai buscar o caminho oposto. Se Deus diz perdoa, a sua alma vai falar não perdoa. Se Deus diz abandona, a sua alma vai falar não vou abandonar. Está tão bom aqui. Se Deus diz doe, você fala eu não vou doar.
Está tão bom aqui com isso? E agora eu te pergunto, em que você está apegado? O que está te segurando? O que você não solta te controla. Não tem outra. Você precisa deixar ir aquilo que o Senhor tem pedido. Você precisa entender o que está te prendendo, ou o que você está preso na sua vida. O que você está apegado, que está te impedindo de romper, de avançar. O apego, ela é uma corrente invisível que prende até mesmo quem acha que é livre. O apego prende. E talvez até agora, com tudo que eu falei, você fale assim, não, mas eu não sou apegado a nada. Eu não sou apegado a nada. Deixa que o Senhor vai ministrar o teu coração, porque eu também achava que eu não era. Eu também achava que não era, e o Senhor foi ministrando ao meu coração e foi mostrando tudo que eu estava apegada. E quando eu acho que eu já me desapeguei de tudo, o Senhor vai e mostra mais. E vai mostrando mais coisas. A Bíblia conta a história de Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Joquebede engravidou em um momento em que o rei do Egito mandou matar todas as crianças. E ela teve aquele filho, e por 3 meses ela segurou aquele menino escondido. Enquanto ela pôde manter aquele menino, ela manteve. Ela estava apegada. Era o seu menino, era seu filho. Ela estava apegada. Até que chegou um momento em que ou ela desapegava, ou ele morria. Ou ela desapegava, ou o propósito morria. Joquebede teve que desapegar para salvar. Joquebede desapegou do seu filho e o Senhor devolveu a ela um salvador de um povo. Aquele que libertou o povo do Egito. Porque aquilo que você entrega ao Senhor, tudo aquilo que você abandona, tudo aquilo que você está apegado, seja um rancor, seja raiva, seja um ciúmes, seja uma amizade, seja um relacionamento, tudo aquilo, o seu filho, os seus pastores, o seu emprego, o seu negócio, tudo aquilo que você está apegado, quando você ouve a voz do Senhor e você entrega, nunca vai voltar para você da mesma forma. Tudo que você entrega ao Senhor volta para você potencializado. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos peixes, lá no barco de Pedro, Pedro entregou um barquinho, gente. E o Senhor devolveu aquele barco multimilionário, com tantos peixes, que as redes começaram a se romper. O barco começou a se afundar. Pedro tinha um barco e entregou para o Senhor fazer a obra dele, pregando lá no meio do mar. E o Senhor devolveu, potencializado. Porque tudo que você faz para o Senhor, tudo que você entrega para o Senhor, volta para você potencializado. Agora a questão é, assim como o barco de Pedro afundou e as suas redes se romperam, você está preparado para receber do Senhor o que Ele tem para te dar? A sua alma, ela está madura o suficiente para receber? Porque, querido, eu falei algumas semanas atrás e eu repito, o Senhor não vai te entregar aquilo que você não tem maturidade suficiente para receber. Porque a sua alma é infantil, é imatura. E os planos do Senhor são grandiosos demais para entregar para uma alma imatura. Por isso nós precisamos desenvolver a salvação da nossa alma. Nós precisamos crescer no Senhor. Nós precisamos estar suficientemente maduros para que o Senhor entregue para nós aquilo que nós podemos receber. Porque nós somos abençoados à medida daquilo que nós podemos receber.
E às vezes suas redes estão tão fracas, e o seu barquinho está tão fraco, que se o Senhor encher de peixe, você vai afundar. A sua casa vai afundar, seu casamento vai afundar, seus negócios vão afundar, os seus relacionamentos vão afundar. Então você precisa estar preparado. Paulo, ele foi um homem totalmente desapegado. Ele desapegou da sua própria vida, ao ponto dele falar assim: não tenho a minha vida como preciosa. E às vezes você pode falar assim: eu não sou apegado a nada, eu não tenho nenhum apego. Mas às vezes você está tão apegado à sua própria vida. E para você descobrir se você é apegado ou se você não é apegado, eu quero te perguntar: o que você tem medo de perder hoje? Não precisa responder, mas eu vou te dar alguns segundos. E eu vou te perguntar de novo. E eu quero que você responda para si mesmo. O que você mais tem medo de perder hoje? O que se você perdesse hoje, sua vida ia acabar? E às vezes você pode falar: a minha família, meus filhos, meu emprego, os meus pais, a minha imagem, a minha igreja. O que seria o fim para você se você perdesse? É exatamente isso que você está apegado hoje. Se o Senhor te pedisse isso hoje, o que seria de você? Aquilo que você não entrega, aquilo que você não desapega, te controla. E aquilo que você não entrega, revela o seu apego. Amém? Eu estou sendo clara? Glória a Deus. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. E eu quero que vocês reflitam. Mas reflitam. Não ficam pensando lá na morte da bezerra, enquanto eu estou falando, irmãos, pelo amor de Deus. Mas eu quero falar uma lista com 6 coisas que vocês precisam deixar ir essa noite. Porque foi essa noite que o Senhor escolheu para trazer essa mensagem para vocês. Então eu vou perguntar e vou dar uns segundos para vocês responderem para si mesmo, tá? O que tira o seu sono? O que te deixa preocupado, ansioso? Pensem aí. Tem gente que fala: não, nada tira meu sono, eu durmo igual uma pedra. Mas o que te deixa preocupado? O que te deixa ansioso? Sabe o que é a ansiedade? É o fruto de um apego. É o fruto do seu apego ao controle. A ansiedade mostra que você não confia em Deus nessa área da sua vida. Às vezes o que tira o seu sono, o que te preocupa, são as contas para pagar, seu casamento, seus filhos. É exatamente isso, é exatamente essa questão, é exatamente este ponto onde você tem ansiedade, é o ponto onde você não confia em Deus. E agora, querido, eu quero que você coloque luz nisso. Eu quero que você coloque luz exatamente neste lugar, nesse lugar de preocupação, neste lugar de ansiedade, nesse lugar de aflição. Coloque luz neste momento. E fala: Senhor, eu entrego essa situação ao Senhor. A situação da minha casa, dos meus filhos, as contas que eu tenho para pagar essa semana. Querido, a ansiedade é a necessidade de controle por algo, por uma situação que você não controla.
E deixa eu te falar uma coisa. Você não é capaz mesmo. Você não consegue. Querido, tira Deus da sua vida para ver o que sobra. Não sobra nada. Você não consegue nada. Eu não consigo nada. Tire a ansiedade. Coloque luz nesse ponto da sua vida. Coloque luz nesse ponto, nessa área. Entregue ao Senhor essa noite. Senhor, eu rejeito. Eu não aceito mais a ansiedade. Porque, querido, a ansiedade não vai fazer com que você seja capaz. A ansiedade não vai mudar a situação. A ansiedade não vai contribuir para que você resolva aquilo. Você não consegue mesmo. Você não consegue mesmo. Quem faz é o Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, queridos, o que seria de nós? Quem cuida da sua casa, quem cuida do seu casamento, quem cuida dos seus filhos, quem cuida das contas que você precisa pagar, do mercado que você precisa fazer, é o Senhor. É Ele que te provê, é Ele quem cuida. Coloque luz agora. Uma outra pergunta que eu quero que você coloque luz aí. Em que área da sua vida, ou quem, você tem mais raiva ou mágoa? Quem? Ou que área? Ou o quê? Seja sincero com você mesmo. Peça ao Senhor aí, Senhor, me traga luz. Me traga luz. Às vezes você não se lembra da situação, mas o ressentimento está aí, você não sabe nem de onde que veio. Peça ao Senhor agora, Senhor, traga luz. Traga luz a esta situação. Querido, ressentimento, eu falei que a ansiedade é o apego ao controle. O ressentimento é o apego ao passado. O ressentimento te leva a um lugar tão baixo, mas tão baixo. E você fica num lugar tão baixo, ali no mesmo nível do rancor, da raiva, da inveja, da comparação. Você desce para esse lugar, e aí o que você atrai? Outras pessoas rancorosas. Outras situações que vão alimentar mais ainda o rancor que você já tem. Ou você vai alimentar o rancor das outras pessoas. Você passa a caminhar num lugar tão baixo por causa desse rancor, que as coisas não andam na sua vida, as coisas não acontecem. Porque simplesmente esse rancor, ele é uma das coisas mais tóxicas que existem. E ele tem o poder de atrair tantas outras coisas ruins. Inclusive o orgulho, ele alimenta o seu orgulho, que é outra coisa que faz você andar ali, ó, na lama. O orgulho é outra coisa que faz você andar nos lugares mais baixos que existem. E o rancor, uma vez instaurado aí em você, vai fazer com que você caminhe em lugares baixos e vai retroalimentando mais angústia, mais raiva do mundo, mais orgulho. E a sua alma vai ficando pesada, vai ficando cheia, vai ficando gorda de tanta coisa ruim, ao ponto de você não conseguir sair do lugar, querido. Você não sai do lugar porque você está com a alma pesada demais. As coisas não acontecem, por quê? Porque o que você atrai é só coisa ruim. Porque é isso que você tem se alimentado. Está claro aí para vocês? Glória a Deus pela sua vida. Alguém está sendo ministrado aí. Mais uma pergunta. Em que área da sua vida você tem a maior necessidade de controle? Eu preciso ter tudo no controle.
Se alguma coisa sair do meu controle, eu fico doida. Fico doida com o marido, fico doida com os filhos. Aquela mulher que liga para o marido 24 horas, onde você está? Está fazendo o quê? Que hora você chega? Mas já passou da hora, você não estava aqui. E o marido também. E aquela mulher que quer controlar a vida de todo mundo, quer controlar a vida dos filhos, quer controlar a vida do marido, quer decidir que roupa que o marido vai vestir, quer controlar um filho de 18 anos, que roupa que o filho vai vestir. Os filhos casam e continuam tendo controle sobre a vida da nora, dos netos. Controle, eu preciso de controle, eu preciso de controle. A necessidade de controle também é um apego. É o apego que você tem a uma ilusão de segurança. Porque ninguém tem segurança fora de Cristo, ninguém. Então, a necessidade de controle é um apego que você tem a uma ilusão de segurança. Soltar é confiar. Você não precisa carregar esse peso de ficar ali controlando tudo. É um fardo pesado demais para você. Aí você já está até andando assim, que você não aguenta mais os fardos. Não consigo fazer nada na vida, as coisas não acontecem, não avançam, não vão avançar mesmo. Você está com o peso de 1 tonelada nas suas costas, carregando aquilo que não precisa carregar. Solta, desapega. Soltar é confiar. Controlar é falta de fé. Não se preocupe, porque se você morrer hoje, essa pessoa, essa situação que você está tentando controlar vai continuar vivendo. As coisas vão continuar acontecendo, com você ou sem você. Não queira controlar. Solta o controle. Tem gente que chega a fazer muita coisa errada no ambiente de trabalho. Chega a mentir, fazer coisas erradas para ter o controle. Para não perder um cargo, para não perder uma promoção, para não perder um negócio. Eu quero estar aqui no controle, porque se eu largar esse controle aqui, eu perco tudo. E não é assim, querido. Mais uma pergunta que eu vou fazer para você, já está acabando, tá? De novo, vou repetir a mesma pergunta, porque eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas o que você não suportaria se você perdesse hoje? O que você não suportaria? E por mais que você fale, não, eu não suportaria perder o meu filho. E é compreensível. Mas é compreensível humanamente falando. Mas se você quer ser verdadeiramente livre, você precisa desapegar. Você precisa tirar esse medo. Você precisa tirar esse medo de perder. Esse medo de não ter mais. O medo te paralisa. O medo é a fé do inferno. Esse medo não pode te acompanhar. Esse medo está te prendendo. Solta. Desapegue. Amém? Mais uma pergunta. Qual a opinião dos outros que mais te abala? O que você assim não... Parece que o mundo cai se você souber que alguém pensa tal coisa sobre você. Qual é o pensamento do outro sobre você que mais te abala? O medo pela aprovação do outro, aliás, o medo pelo que os outros pensam, pela opinião alheia, é o apego à aprovação das pessoas. E esse apego te escraviza. Sabe por que te escraviza? Porque você passa a viver para agradar os outros. Você não vive para agradar a Deus. Querido, isso é muito sério. E por mais que você pense que não, muitas e muitas pessoas, inclusive que estão aqui, elas são guiadas pelo que os outros falam dela.
o que elas fazem ou o que elas deixam de fazer é sempre preocupado com o que os outros falam. Eu não vou fazer porque vão falar, o que vão falar de mim? Imagina se eu fizer isso. Imagina o que vão falar. Ou você faz com aquele pensamento, será que vão falar? Será que vão me elogiar depois? Nossa, será que eu fiz isso? Será que... O que vão falar de mim? O elogio é um dos maiores venenos para a sua alma. Cuidado com o elogio. O elogio é infinitamente pior do que a crítica. É infinitamente pior. Porque a crítica te faz crescer. O elogio te faz andar em lugares baixos. O lugar do orgulho. Blinda o teu coração. Blinda o teu coração. Tire de você a necessidade do elogio, mas principalmente, tire de você a necessidade pela aprovação dos outros. Pare de se preocupar com o que vão pensar, com o que vão falar. Faça. Realize em Deus os sonhos, os projetos que Ele te chamou. Querido, se for para você viver em função do que os outros vão falar de você, fique em casa. E olhe lá, porque se você ficar em casa e não aparecer, também vão falar, está em pecado, que nem para a igreja não vem mais. Vão falar. Não adianta. Viva de verdade. E você só consegue viver de verdade quando você é desapegado à opinião dos outros. Você só consegue viver de verdade quando você se livra da aprovação dos outros. Você precisa ser aprovado pelo Senhor. Você não precisa ser aprovado por mais ninguém. Amém? E mais uma pergunta. Do que você se sente culpado? Muita gente carrega o peso da culpa. Muita gente carrega a dor da culpa. E a culpa também é apego ao passado. Muita gente vivendo apegado àquilo que já passou. Muita gente vivendo apegado ao que viveu lá atrás, na infância, na adolescência. Ou num passado não tão distante, num passado mais recente. Livre-se da culpa. Livre-se do pecado. Livre-se. Todas essas coisas que eu falei, todos esses apegos que eu falei aqui. Tem muito mais, mas não dá para trazer tudo. Mas tudo isso te impede de conhecer a Cristo e de desfrutá-lo. O Senhor te criou para que você possa viver uma vida verdadeiramente livre nele. E é isso que você precisa. Você precisa se desapegar. E existem pessoas presas, pessoas que não estão rompendo, pessoas que não estão crescendo, simplesmente porque estão apegadas demais. Principalmente apegadas ao que já passou. Muito apegadas. Lá em Filipenses, abri rapidamente Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3:7 diz assim: todavia o que para mim era lucro, passarei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Sabe o que é isso? Abra mão, queridos, de todos os seus valores. Abra mão de tudo aquilo que você achava até hoje que era o certo. Abra mão dos sentimentos que têm te aprisionado, que têm te segurado, que têm te prendido, que têm te escravizado. Viva uma vida livre em Deus.
A palavra de ordem do Senhor para nós hoje, para nós, é desapegue. Desapegue para desfrutar mais. Desapegue para viver plenamente a vontade do Senhor. Desapegue para ser filho, para ser filha. Desapegue para desfrutar de Cristo, para conhecê-lo, para amá-lo. Desapegue, querido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós possamos crescer a cada dia, que nós possamos amadurecer a cada dia, amadurecer a nossa alma, perder a nossa alma, para viver com Cristo, para sermos vencedores, para sermos merecedores das recompensas que o Senhor tem para nós. O que você tem dificuldade ainda para entregar ao Senhor hoje? O que você tem necessidade de controle hoje? Hoje é um chamado do Senhor para a sua vida, para você entregar, para você desapegar, para você fazer algo. Hoje é o dia que o Senhor deseja ver em você uma reação. Hoje é o dia que o Senhor deseja ver em você uma atitude, mesmo que pequena, não precisa ser a maior. Mas o Senhor deseja ver em você uma atitude em busca desse amadurecimento, em busca desse desapego. Senhor, eu desapego disso para eu me apegar a Cristo. Eu desapego das minhas vontades, do meu orgulho, do meu pecado, das minhas vontades, das minhas emoções vazias. Eu me desapego para me apegar ao Senhor. Querido, o Senhor te ama tanto, o Senhor sofreu por você, Ele morreu por você. A única coisa que você precisa fazer é se desapegar daquilo que te afasta dEle. É se desapegar daquilo que está fazendo você andar nesses lugares baixos. O Senhor quer que você viva uma vida de crescimento gradativo no Senhor. E esse crescimento acontece dessa forma. Quando você entende que você subiu um nível em Deus, Ele te mostra que você só subiu um degrauzinho, que tem muita coisa ainda. Quando você fala, agora eu estou bom, agora eu não tenho mais nada para abandonar, Ele vem e te mostra tanta coisa que você precisa mudar ainda. Ele vem e te mostra tanta coisa que você precisa abrir mão, que você precisa desapegar. E vai ser assim até o último dia da sua vida na terra. E se você não vive isso, querido, clame ao Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se você acha que você está num lugar confortável e que já está bem demais aí onde você está, tem alguma coisa de errado. O nosso lugar não é no lugar confortável. O nosso lugar é insatisfeitos. O nosso lugar é no lugar de insatisfação. O nosso lugar é fora da nossa zona de conforto. O nosso lugar é estar sempre procurando quando está tudo bem, quando está tudo muito bem. Espera aí, Senhor, está bem demais, tem alguma coisa de errado. O que eu preciso melhorar? Eu quero subir de nível. Eu não quero ficar mais aqui nesse nível raso, eu quero subir. Senhor, querido, essa tem que ser uma busca constante do nosso coração ao Senhor. Senhor, me mostra o que eu preciso deixar, o que eu preciso abandonar. Senhor, me mostra. Então, o primeiro passo para que você saia desse lugar de apego, o primeiro passo para você sair desse lugar onde você se vê apegado a circunstâncias, a sentimentos, a pessoas, é reconhecer. Reconheça o que te prende. O que está te prendendo hoje? De tudo isso que eu falei aqui,
E talvez eu tenha falado coisas, porque tem muito mais, mas talvez eu tenha falado coisas aqui que não é, que é a sua realidade, e eu não falei. Talvez o Senhor trouxe luz aí na sua vida, no seu espírito, te mostrando algo que eu não falei aqui. E que eu quero que você esteja com o seu espírito aberto para o Senhor ministrar. Para o Senhor ministrar na sua vida ao longo da noite, ao longo da semana. Para que Ele traga à sua memória situações, sentimentos, questões que talvez você não tenha se lembrado aqui. Mas que está aí. E está impedindo você de crescer. Querido, nós estamos vivendo o último tempo da igreja. Nós estamos vivendo um tempo em que não podemos mais perder tempo. Nós estamos vivendo em um tempo que a gente não pode mais olhar para trás para o que passou, mas a gente tem que olhar avante e seguir, sem olhar para trás. E se você está acomodado, esse não é o lugar que o Senhor deseja que você esteja. Saia desse lugar. Desapegue desse lugar. Confronte a sua alma. Pare de achar ruim quando você escuta uma verdade de alguém. Pare de achar ruim quando o seu marido, a sua esposa te dá uma palavra, uma exortação, um direcionamento. Abra o seu coração para ser confrontado pela verdade. Saia desse lugar de mimimi, de coitadinho, porque não posso, porque falaram, porque não falaram. Saia desse lugar. Se levante, querido, não há mais tempo. Não há mais tempo para vivermos uma alma infantilizada. Não há mais tempo para vivermos com os nossos problemas, esquecendo que existe um propósito muito maior do Senhor para nós vivermos. Ele está aí. Ele está aí. Quem quer viver esse propósito de verdade, gente? Senhor, eu quero viver esse propósito. Senhor, eu não quero sequer imaginar que eu irei partir com o Senhor, mas que eu deixei para trás uma vida sem viver a vontade que o Senhor sonhou para mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, essa noite, querido, eu quero que você pense, reconheça, coloque luz agora, luz sobre a sua vida. Reconheça. O que você está apegado? O que está te prendendo? O que está te segurando? E confesse ao Senhor. Confesse. Não deixe, não guarde isso aí só no seu coração, mas confesse: Senhor, eu reconheço que eu estou presa a isso. Eu reconheço que eu estou apegada a isso. E a terceira coisa, depois de reconhecer e depois de confessar, é solte. Solta esse controle. Solta esse sentimento. Solta esse apego. Solta. Solta. A vontade do Senhor para você é que você viva uma vida livre. Lá em João 17:16 diz assim: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aqui Jesus nos chama para vivermos uma vida libertos e livres dos valores aqui dessa terra. Sabe o orgulho? A falta de perdão? O rancor? Sabe o egoísmo? A vergonha? A timidez? Tudo isso, querido, são valores desse mundo. E o Senhor nos chama para viver em outro nível. O Senhor nos chama para viver em um mundo que não é esse aqui. Para viver em um mundo que não é regido pelos valores desse mundo.
O Senhor nos chama para viver em um novo nível de vida, em um novo nível de consciência, em um novo nível em Deus. O Senhor, Ele quer trocar esse peso insuportável do apego, para colocar em nós o seu fardo leve e o seu jugo suave. Amém? Eu quero que nessa noite você se levante com temor, com tremor em seu coração. Eu quero que você se levante, querido, e que você possa, nessa hora, pedir ao Senhor: Pai, o que eu estou apegado ainda? O que está me segurando, Senhor? O que está me impedindo de romper, de avançar, de crescer? O que está me impedindo de viver os teus propósitos, os teus projetos? Amém? Feche os seus olhos nesta hora, querido. Eu quero que você pense agora, exatamente nessa situação que o Senhor trouxe luz. Exatamente nessa situação que o Senhor trouxe para você. Sabe, às vezes é um sentimento que parece ser tão bobo, mas ele está aí te corroendo. Às vezes é um sentimento tão pequeno, mas ele está aí, corroendo a sua alma. Ele está fazendo você sofrer. Ele está fazendo você viver uma vida triste, amargurada, rancorosa. E existe uma vida de liberdade para você. Existe uma vida livre de prisões. Existe uma vida livre que o Senhor quer que você viva em lugares altos. O Senhor quer te levar a lugares altos. Eu quero que você repita comigo essa oração. Fale: Senhor, eu solto isso. Fala o que você precisa soltar. Senhor, eu solto esse rancor. Eu solto essa vergonha. Eu solto essa culpa. Eu solto essa necessidade de controle. Eu solto essa falta de perdão. Vai falando para o Senhor tudo que você está soltando, querido. Não vai pelo seu sentimento. Não espere você sentir que está pronto, mas fale: Senhor, eu entrego essa dor. Senhor, eu entrego, só o Senhor sabe o tamanho dessa dor, mas eu entrego, eu solto nesta hora. Fale: Senhor, me ajude a confiar mais em Ti. Senhor, me ajude a confiar mais em Ti.